Hoje vamos falar do Suno Fazendas, o SNFZ11, que investe no potencial de valorização das terras agrícolas. Óbvio, o agronegócio ele é um setor muito importante na economia brasileira, então estar exposto a esse setor faz todo sentido para a carteira de pessoas que gostam de fundos de renda, como os fundos imobiliários, os FIAGROS e os FIINFRAs. Então já deixa o seu like e vamos para o vídeo. Então a gente vem aqui para o site do Funds Explorer, né? A gente vê aqui o SNFZ11 com uma cota aí de R$ 9,83 no dia que eu estou gravando isso, com uma liquidez média diária de R$ 294 mil. O último rendimento de 10 centavos, que ele já vem pagando há um tempo, e um dividend yield de 10,33%, que é bem interessante. Por que que isso é bem interessante? Porque a perspectiva desse fundo é de valorização do seu patrimônio, né? Que hoje está ali em 113 milhões de reais. Então, a perspectiva, como a gente estava falando no início do vídeo, é de valorização das terras, mas ainda assim, né, o fundo encontrou mecanismos de pagar ali esses 10 centavos por mês, e faz muito sentido, não é? Porque é um fundo de renda. Então, na nossa visão, a Suno Asset está correta nesse pensamento. E a gente tem um preço sobre valor patrimonial de 0,99, com um pequeno desconto, né? E a gente sabe que essa perspectiva de estudo do preço também faz muito sentido, né? Então agora sim, vamos para o relatório gerencial para a gente ver mais profundamente a estrutura desse fundo. Vamos lá. E aqui a gente vem para o relatório gerencial de dezembro de 2025, que é o último que a gestão lançou, e vemos, né, algumas informações. Início do fundo, maio de 2024, taxa de administração 0,13% ao ano, taxa de gestão 0,87% e a taxa de performance 20% sobre o que excedeu o benchmark IPCA mais yield do índice IMAB. E aqui é a estratégia. O FIAGRO foi criado com o objetivo de investir na cadeia produtiva do agronegócio brasileiro, priorizando o ganho de capital. Então já está aqui falando a estratégia, através da valorização de fazendas, bem como da geração de renda por meio do arrendamento dessas terras e da remuneração de operações de crédito. E aqui ele fala como CRA, CPRs e LCAs, tudo bem? Então a gente já vê ali qual que é a estratégia e já parte para o bullet points. Distribuição de 10 centavos com dividend yield anualizado de 12,55%, lembrando sempre a diferença, né? O dividend yield anualizado é diferente do dividend yield anual. O do anual você pega os últimos 12 meses e o anualizado você anualiza aquele rendimento específico, né? Uma foto, digamos assim. Com um número de cotistas de 8 mil cotistas, 8.105, né? Que é um número que aumentou bastante, um patrimônio líquido de 119 milhões, com 3 fazendas. E é interessante, obviamente, que esse fundo continue crescendo cada vez mais, né? Para diversificar esse patrimônio e também, né? Começar a fazer a perspectiva de valorização das terras, né, para gerar ali valor para os cotistas, tudo bem? Então vamos em frente. Aqui tem alguns destaques do mês. Em dezembro, o Suno Fazendas registrou integralização ali de 6.416.870, a última tranche dos recursos subscritos no primeiro follow-on do fundo. O recurso foi alocado na primeira parcela das fazendas adquiridas em 30 de junho de 2025, reduzindo o passivo do fundo. Show de bola, né? O fundo manteve a distribuição mensal de 10 centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 12,55%, finalizando 2025 dentro do patamar de distribuição indicado desde o início do segundo semestre. Durante o mês, o número de cotistas cresceu para 8.105 e na carta de gestão de dezembro trouxemos a retrospectiva do ano 2025, retomando, né, os movimentos do fundo, mostrando a evolução da performance do portfólio ao longo do ano a partir dos principais eventos ocorridos no período, e a gente vai falar um pouco sobre isso também. Então vamos em frente. Então aqui a gente vê, né, no primeiro trimestre de 2025 a entrega da primeira safra da Coliseu. O ano começou com a entrega do que se prometeu no IPO, a primeira safra cheia da Fazenda Coliseu. A soja no sequeiro produziu 68 sacas por hectare, bem acima da base contratual de 60 sacas por hectare usada para calcular o arrendamento, o que significou mais receita para o fundo, muito interessante, né? E principalmente a comprovação prática da tese agronômica da região. A produtividade em uma safra que foi excelente no cenário macro, mas também acima da média na região e no estado, foi um ato comprobatório da qualificação e boas práticas do operador agrícola dentro do ativo do fundo, né? Então tem essa perspectiva aí, 68,51 sacas por hectare, né, frente ao que estava ali na base contratual de 60 sacas. Então é algo interessante, obviamente. Com isso, o arrendamento teve uma parcela de reajuste relevante que rendeu uma boa composição de reserva no período, além de seguir recebendo com 100% de adimplências, também é interessante também. E lembrando, né, que o SNAG 11, que é também um FIAGRO da Suno Asset, também nunca teve problema, né, de crédito.
todos os valores devidos ao longo do período pelo operador a Jequitibá Agro, parceiro do fundo, que foi responsável também pelo manejo agrícola da Fazenda Coliseu. Show de bola, vamos em frente. Então aqui a gente tem a estrutura do Suno Fazendas primeiro trimestre de 2025, né? Então tem aqui Fazenda Coliseu, o CRA Jequitibá, um pouquinho de caixa, né? E aqui a gente tem essa perspectiva do patrimônio líquido do fundo. E aí a gente já passa para como está hoje, né? Atualmente. Vamos lá. Se mostra aqui a distribuição, né? E o dividend yield anualizado, que foi aumentando bem. A gente vê aqui que desde junho de 2025 está pagando 10 centavos. Então já tem uma perspectiva aí de vários meses pagando esse reloginho. Mesmo antes, né, que como a gente pode ver aqui, em janeiro estava pagando 0,06 centavos, teve esse aumento gradual até chegar aos 10 centavos, e aí sim se manteve, não é? Um reloginho muito, muito interessante também, porque é um fundo de renda, como a gente está falando aqui no vídeo. E a gente vê como que ele está hoje, a estrutura atual, para dezembro de 2025. Então a gente já tem 3 fazendas, né? CRAS, e também tem esse saldo, né, de parcelas a pagar, mas já com um patrimônio líquido bem mais relevante, bem mais robusto, né, um crescimento rápido que o Suno Fazendas teve, e a gente tem essa perspectiva que ele continue crescendo, né, para ali aumentar sua estrutura, aumentar sua diversificação e também, obviamente, tornando esse fluxo de capital e essa estrutura atual também cada vez mais saudável e mais diversificada, né? Que é o que a gente quer no final das contas, essa diversificação e essa estrutura, tudo bem? Então vamos em frente. Aqui a gente vê o número de cotistas que cresceu bastante, como eu estava falando para vocês. Sai de 3.000 em janeiro de 2025, 3.249 para 8.105, né? Teve um aumento muito, muito grande nos últimos meses, né? É um fundo recente e teve esse crescimento, o que é algo positivo, tá? Eu acho que a gestão tem sim que fazer esse trabalho de crescimento de número de cotistas para aumentar a profundidade do fundo, né? E conseguir, obviamente, aumentar essa diversificação, aumentar a liquidez e por aí vai. E o patrimônio líquido, como a gente também acabou de conversar, dobrou, né? Ele vai aqui de 60 em janeiro de 2025 para 120 milhões em dezembro de 2025. Muito, muito interessante, né? E aqui, por fim, a gente olha a alocação em imóveis. A gente tem aqui a Fazenda Coliseu, Triângulo da Gaúcha, Chavante, lá em MT, né, no Mato Grosso, Gaúcha do Norte, na cidade Gaúcha do Norte e Gaúcha do Norte, então na mesma região. E também tem a alocação, em CRAS, né, CRAS Jequitibá também, e o CRA pulverizado Jequitibá. Então, essa diversificação a gente vai ver ao longo do tempo, ou pelo menos é o que se espera, obviamente, né, à medida que o fundo for aumentando, né, for crescendo, que é o que a gente está vendo, que está acontecendo. Não é claro que nada que é uma recomendação nunca é e retornos passados, não é garantia de retornos futuros, mas o que a gente pode olhar e deve olhar é se a gestão está fazendo um bom trabalho. E que, ao que parece, né, a Suno Asset está focando no agro, na infraestrutura, também lá com o SNEL 11, e são fundos que a gente tem estudado bastante aqui no canal, né? O Funds Explorer faz parte do ecossistema da Suno e a gente está fazendo muito conteúdo para vocês em relação a isso, e nos parece que todos esses fundos estão crescendo e a gestão está ali com um olhar bem atento, o que é algo muito positivo, obviamente, né? Você quer investir em fundos que a gestão está ali com bastante atenção para eles, tudo bem? Então é isso. Vamos finalizando o vídeo. Então foi isso, espero que tenha gostado do conteúdo. Lembrando que nada aqui é uma recomendação e o Funds Explorer faz parte do ecossistema da Suno e a gente tenta sempre trazer conteúdo de qualidade para você. Então não deixe de se inscrever, deixe aqui nos comentários caso tenha surgido alguma dúvida e até a próxima. Tchau, tchau.